Olá a todos. Olá a todos! 31 de março de 2025, o último dia do mês, o primeiro dia da semana e cá estamos nós, segunda-feira. Nas nossas conversas terapêuticas, cujo tema é a continuação da semana anterior, que é Os deslocados. exatamente, os deslocados. Aquela sensação de não estarmos no nosso sítio, não estarmos na nossa casa, não estarmos no nosso país, não estarmos no mesmo continente. E esse tipo de sensação muitas vezes até se passa dentro do mesmo país, porque existem diferenças muito grandes, não é? Entre o interior, o litoral, o norte, o sul. Essa sensação de estar deslocado, não estarmos no nosso meio. E estar deslocado também é quando não nos encontramos, não ouvimos a nossa parte interior, porque podemos estar no emprego daí a 10, 15, 20 anos e ao longo de todo esse tempo nos sentimos deslocados. Sentimos que não pertencemos àquele local, não estamos bem. Qualquer coisa aqui dentro de nós faz-nos dizer, olhar em volta e dizer isto não nos diz nada, não é? Não significa nada, não me traz aquela sensação de segurança, de tranquilidade. E hoje a sociedade, de uma forma geral, ela quer pertencer. Aqui ou ali, sejam as crianças, sejam os jovens, sejam os adultos. E a nossa faixa etária aí dos seus adolescentes e jovens estão chegando a um extremismo simplesmente por querer pertencer. E quando não pertencemos a algum lugar e queremos nos forçar a pertencer, perdemos a nossa identidade e nos perdemos no caminho. Porque uma coisa é chegarmos a um sítio novo e, como aquilo que eu falei na semana passada, de nos integrarmos de alguma forma, tentarmos perceber que sítio novo é isso e permitir-nos integrar e conhecer esse novo país, essa nova cidade, essa nova zona do país, qualquer coisa assim desse género. Outra coisa é perdemos a nossa identidade. E às vezes as pessoas confundem um pouco isso. Eu não vou perder a minha identidade, a minha cultura, estou num país diferente, eu não a vou perder, portanto eu não me vou integrar. Ou vou impor a minha cultura. Ou vou impor a minha cultura aos outros, não permitindo sequer haver aquela troca, não é? Ou então eu vou ignorar totalmente a minha cultura e vou me integrar, vou-me doar, não é integração, é quase doar inteiramente a esta nova cultura, e então aí as pessoas sentem-se desenraizadas. E isso traz para o nosso psicoemocional sombras. Nos encolhemos nas sombras e deixamos de ser quem somos. E isso não faz bem, não é só a saúde mental, porque o corpo também sente. Fisiologicamente, somos atacados por uma força que vem de dentro de nós. A mesma força que nos move a fazer, a acontecer, a mudar de região, de cidade, de bairro, de país, de continente, é a sombra que nos acorrenta quando perdemos a nossa identidade. A troca, essa sim é saudável e divertida. Enriquece-nos, não é? Sim. Porque além de nós continuarmos a perpetuar a nossa cultura e transmitirmos os nossos conhecimentos, estamos a aprender também outras visões, outras formas de viver, outras formas de sentir as coisas, não é? Do dia a dia. E é interessante porque isto é uma troca e é uma mais-valia. Estamos a co-criar, no fundo, não é? Sim. E também percebemos que as diferenças entre Brasil e Portugal é menores do que os oceanos que nos separam. Exatamente. Começamos a reparar em pequenos detalhes que afinal parece que é típico português, mas se calhar há muito no Brasil também assim.
ou coisas que parecem tão típicas brasileiras, afinal não se conhece assim tão bem os portugueses. Será que é o jeitinho brasileiro ou o jeitinho português? Ou o jeitinho luso-brasileiro? Olha, nós as duas estamos a começar a chegar à conclusão que é mais o luso-brasileiro. Mas pronto, é mais... Nós gostamos muito de falar sobre esse tema porque as duas sentimos muito isso, não é? As questões de integração, as questões de culturas diferentes, que afinal não são assim tão diferentes quanto isso, a questão de não haver abertura, nem do país receptor, nem de quem vem de outro país na integração. E nós falamos muitas vezes sobre isso, na incapacidade muitas vezes que as pessoas têm de ter alguma abertura e se compreenderem um pouco mais e se permitirem a conhecer-se um pouco melhor. E, como a Débora estava a falar, na fase da adolescência, também é uma fase muito complicada, e adolescentes que venham e que trocam de país, então ainda mais complicado, porque estão numa fase da vida deles em que estão a construir a sua personalidade e de repente vêem-se sem as suas raízes, sem a sua terra, sem a sua casa, sem aquela segurança que antes tinham, com aquela sensação de pertença. Se os adolescentes já têm tanta necessidade de pertencer a algo, a um grupo, de se manifestarem, de se demonstrarem diferentes, se deslocam assim para outro país, mais complicado ainda se torna. E é preciso ter atenção aos sinais. E é uma coisa que eu acho muito piada, muito divertido. Existe uma provocação entre nós as duas. Trabalhamos juntas. É sério. Então fazemos muita coisa juntas. E eu tenho uma veia um bocadinho mais comercial. Mas por piada eu já digo assim, olha, eu criei tal imagem, não sei o que, a ideia é essa. Agora tu escreva no seu português de Portugal. Porque aquilo que se trata de comunicação para Portugal, o português ele é bem diferente da comunicação que se trata para o Brasil. Uhum. Aí tudo que eu escrevo, veja, não é que está errado. Eu tenho uma boa escrita no português do Brasil. Mas cá em Portugal, muitas palavras que para nós brasileiros têm uma conotação séria, aqui tem uma conotação divergente. Não é que não seja séria, mas é divergente. Então, culturalmente, embora seja português e a origem Camões, é bastante diferente. E é lógico, entre nós vira uma provocação. Ela fala, isso daqui está errado. Não é que está errado. Foi escrito por uma brasileira com destino ao Brasil, porque às vezes eu faço muita postagem com destino ao Brasil. Mas a ideia é nossa. Aí ela fala, isso daqui está errado. Eu, isso daí é português do Brasil, não é de Portugal. Me passa, ouça. Mas as pessoas, o que nós brincamos, nos divertimos, porque ela adora provocar, porque fala que eu escrevi errado, coisa e tal, e eu falo assim, escreve então seu português, tudo isso. Nós não brigamos por causa disso, mas as pessoas acabam se desentendendo por causa disso. Não tem essa... Porque eu percebo que, para mim, está correto, o meu texto está impecável, eu sempre escrevi bem, sou escritora, mas não está errado. Uhum. Não está adequado. É mais isso, não está adequado. E... adequado. É adequado para a interpretação. Sim, para a do correta português. Exatamente. Aqui. É mais isso. Não pensa não que é o errado, certo ou errado. Não é adequado, não é isso. Torna-se em algumas expressões de difícil compreensão para quem está cá, para quem fala este português de Portugal. Existem expressões, formas, mesmo a nível gramatical, diferente, que soam de forma diferente e pode trazer algum... às vezes desconforto. Desconforto, exato. E pronto, os portugueses têm um pouco também disso, que é alguma falta de credibilidade. Sim. Perante algumas situações aqui, empresas, qualquer coisa, dá-se um tom de, opa, pronto, não é? Não sabe falar.
os portugueses têm assim um bocado... O que é cultural. É cultural, é cultural. Então pode haver estas desavenças, este mal-estar criado desnecessariamente, que se tanto de um lado como do outro, se do lado dos brasileiros houvesse um pouco mais de cuidado de perceber quais são as expressões e a forma como têm de fazer determinadas coisas. Uma coisa é estarem na própria comunidade brasileira, falarem, enviarem coisas uns aos outros, tudo bem. Mas compreender que estão noutro país, tudo bem, é português, mas é um português diferente e, por exemplo, a nível de trabalho e tudo, é mais importante terem em conta isso, não é? E terem cuidado com isso. De aprenderem algumas expressões, tentarem compreender qual a melhor forma gramatical e tudo de escrever determinados textos, cartas, e-mails, existem pormenores. Inclusive o tratamento direto. E atenção, como dito na semana passada, eu ainda coloquei isso. Isso não acontece só porque é Brasil e Portugal. Brasil, que tem um tamanho continental, nós temos divergências, tanto na palavra, na expressão, com relação ao Nordeste e ao Sul do país. A região Sudeste, onde concentra ali São Paulo, Rio de Janeiro, onde existe uma população mundial, digamos assim, São Paulo, você encontra toda a gente de todo lugar. Mas o paulista fala diferente do carioca, que fala diferente do gaúcho, que fala diferente do baiano. E não é errado. É uma questão de cultura regional ou da própria colonização, da maior influência, porque ok, tudo bem, não vamos discutir o sexo dos anjos, quem colonizou, deixou de colonizar, o que fez de certo ou errado, não é isso. Mas nós tivemos a colonização além dos portugueses, não foram os únicos. E hoje no sul do país, você vê uma sociedade um bocado mais clara, de pele mais clara, olhos mais claros, que vem muito dos europeus que estiveram lá e que hoje os brasileiros perpetuaram lá as suas famílias, são brasileiros, mas com origem europeia. Depois, em algumas regiões, nós temos a cor da melanina mais acentuada, porque houve maior concentração de escravos que acabaram ficando naquelas regiões, porque vieram... Enfim, essas influências, igual o norte do país também tem muita influência dos indígenas, do Tupi-Guarani. Muitas das cidades brasileiras têm nomes em Tupi-Guarani, muito em latim. São Paulo foi avançada a colonização através do padre jesuíta. Então foi muito o latim, porque foi a religião que foi colonizando e educando os índios. Essas diferenças de colonização para o Brasil, que tem o tamanho de um continente, a gente percebe. E muitas coisas que o nordestino fala, o gaúcho não entende. Mas não é preciso irmos para um país da dimensão do Brasil. Nós cá em Portugal somos tão pequeninos, temos a população é tão numerosa quanto São Paulo, o nosso país inteiro. Nós temos diferenças enormes entre o norte e o sul do país, entre o norte e o centro, entre o centro e o sul. E pronto, somos um país muito pequeno e também temos expressões diferentes. Também por vezes não nos entendemos. Palavras, expressões, não entendemos, não sabemos o significado delas, mas nós temos regiões no nosso país em que nós não entendemos mesmo o que eles dizem. O caso das nossas ilhas, a Ilha da Madeira e as Ilhas dos Açores, os naturais de lá mesmo, nós não entendemos nada do que eles dizem. É impressionante, o sotaque deles, as expressões dele é tão acentuado, com um sotaque tão acentuado que ninguém entende. Infelizmente, porque são ilhas muito bonitas, mas temos mesmo essa dificuldade de cultura, mesmo culturalmente são totalmente diferentes.
Por isso, nós com este tema queremos falar muito destas diferenças, mas ao mesmo tempo falar sobre a abertura e da tolerância. Da Não é? conscientização da comunicação. Exato. Quão importante é. E voltando à questão dos adolescentes, que agora estão inúmeras notícias horríveis sobre comportamentos dos adolescentes, é uma fase tão complicada para eles, quanto mais se nós ainda criarmos mais estas rivalidades e estas coisas, tu não pertences aqui, tu não és daqui. Já eles nesta fase são tanto assim, tu não és do meu grupo, tu és do meu grupo, quanto mais tu não és do meu grupo nem no meu país, ou tu não és do meu grupo. E depois isto cria extremos, não é? Começamos a arranjar situações de extremos e custa-me muito, e penso que cada vez é mais difícil ser-se adolescente, sinceramente. E acho que se perdeu muito com a falta de convívio cara a cara, porque os encontros cara a cara, sem ser só pelas redes sociais, ensina-nos a ser mais tolerantes, ensina-nos a compreender melhor o outro, ensina-nos a termos um pouco mais de cuidado com o que dizemos, porque reparamos e vemos que as nossas palavras estão realmente a magoar o outro na hora. Sentimos o reflexo do que nós dizemos, aquela ação-reação, não é? Enquanto pelas redes sociais nós estamos protegidos por um ecrã. Então nós somos capazes de dizer tudo e mais alguma coisa. Quanto mais na fase da adolescência, que já se é um desbocado e não se tem controle absolutamente nenhum, quanto mais nessa fase. E então se por um lado compreende-se a situação dos deslocados e é importante a sensação de não perder as raízes, então haver as comunidades e o apoio uns dos outros, sim, mas não fechar totalmente essa comunidade. Eu, infelizmente, e eu e a Débora já falámos muito sobre isso, existe, então está a começar a haver um movimento cá em Portugal da comunidade brasileira de por simplesmente se isolarem e de não aceitarem e quererem manter a sua cultura, muito bem, mas no sentido de manter a sua cultura e a sua forma de vida como a correta, e é assim que tem de ser. E então nós às vezes discutimos sobre isso. Ok, manter as raízes, claro, para nos sentirmos ainda integrados de alguma... que não estamos desregados, não é? Desgarrados, obrigada, desculpa, eu sou terrível nestas coisas, quando começa a ter, vai por aí fora. Penso uma coisa, sai outra. E tudo bem em querer criar essa comunidade, mas depois fechar demasiado e dizer, se não és brasileiro, não podes conviver. Eu já vi situações dessas. Eu tenho pessoas que vêm ter comigo, portugueses, que vêm ter comigo a dizer, eu gosto, tenho amigos brasileiros, mas eu não posso ir conviver com eles sem ser em determinadas situações, porque depois eles fecham-se e dizem, para esta festa não, esta festa é só de brasileiros, esta festa é só não sei o quê, o DJ não pode ser, se é para passar a música brasileira, tem que ser um DJ brasileiro, não pode ser um DJ português, e eu fico assim. Como? Então o quê? Então um DJ português só pode passar músicas portuguesas, porque nem sequer pode passar músicas anglo-saxónicas, deve ser essa a teoria, quer dizer, os DJs no seu trabalho só podem passar música do seu país de origem, é essa a teoria. Portanto, quando chegamos a estes extremos, não é? De não podes ouvir essa música, ou não podes tocar essa música porque não és, isto é cultural, isto é meu, do meu país. Quando chegamos a este extremo, aí é que está o problema, quer dizer, aí é que... Com isto eu não estou a dizer que também não tenha sido culpa do país receptor, claro, que também começou a dizer, calma, quem são vocês? Nada contra. Não estou a dizer que os portugueses estiveram aqui de braços abertos e a receber. Foi também o que falámos na semana passada. Há a questão de
os portugueses têm dificuldades económicas cá, isto aqui também está complicado para eles. E de repente vem muita gente para cá e fica aquela sensação de que nos estão a tirar algo, porque eu não estou a conseguir arranjar emprego, ou não estou a conseguir isto, e eles arranjaram e eu não. E porquê? E por que não? E às vezes tem muito a ver com os imigrantes vêm e aceitam salários mais baixos porque querem é conseguir se integrar e arranjar um emprego, e os portugueses não aceitam, sei lá, isto são sempre as mesmas questões. Não quer dizer que realmente este país tenha recebido braços abertos. Os imigrantes não... Nós necessitamos muito, nós precisamos muito de mão de obra. Há muita coisa que não é feita, há muitas empresas desesperadas que não têm trabalhadores. Nós precisamos muito. Mas é importante também pontuar que não é a imigração só que vem para Portugal, não. Portugal também é imigrante. Exatamente. Porque é que nós estamos também com falta de mão de obra? Porque está a emigrar muita gente, muito português está a emigrar para outras zonas da Europa. E fora mesmo da Europa. Para a procura de melhores condições. E então, e temos uma taxa de natalidade cada vez mais baixa, portanto, também não temos, estamos a ficar com uma população muito envelhecida, portanto, cada vez também mais dificuldade em ter mão de obra. Sim. Não é? Nas idades que trabalham, não é? E então isto é um problema global. Isto é um problema que está a acontecer na Europa. A Europa está a ficar velha, não é? E, portanto, a chegada de imigrantes também é muito bom para a Europa, porque é trazer juventude também. Normalmente quem imigra são os mais novos, não é? Normalmente, nem sempre. Mas pronto, mas a maioria é. Sim, sim. Ou vem com filhos novos, ou vem depois casados e depois têm os filhos cá. A maior tendência é que há mais coragem, mais força, mais coragem para quero mudar de vida, quero iniciar a minha vida num sítio diferente. Portanto, a Europa também necessita, Portugal necessita muito. E tem a vantagem realmente de falarmos a mesma língua. Portanto, é mais fácil. Supostamente deveria ser mais fácil a integração. Mas realmente nós falamos muito sobre isso. Que às vezes há, tanto de um lado como do outro. Precisa-se mudar o mindset, tanto de um lado quanto do outro. Uhum. Portugal tem a característica, nós conhecemos como colonizador, mas ele também é imigrante. Eu conheço portugueses em Alemanha, nos Países Baixos, no Brasil tem muito português. Conheci portugueses cá que moraram no Brasil, que moraram no Canadá, que moraram em França, que moraram nos Estados Unidos. Existe uma comunidade portuguesa muito grande nos Estados Unidos. Sim. E constantemente eles fazem eventos e coisa e tal. Parece, eu não tenho bem a certeza, mas parece que a maior comunidade portuguesa está nos Estados Unidos. Penso que sim. E sabes, vindo essencialmente de onde? Das nossas ilhas. Sim, exatamente. Eu tenho acompanhado. Da Madeira, mais dos Açores. Sim. Então, nós temos essa característica enquanto mundo. O mundo está em movimento. O ser humano, ele tem pés. A natureza, em sua sabedoria, que não vamos falar de religião, ok? Vamos colocar assim. A natureza, em sua sabedoria, fez o ser humano com pés. Pés para se movimentar, para se locomover. Mas antes de movimentarmos, temos que conhecer o terreno onde vamos pisar. Para conhecer o terreno, temos que conhecer a nós. E quando vamos dar um passo, nem que seja um passo de avião, temos que ter consciência, fazer de forma equilibrada, saber realmente aquilo que nos aguarda. Termos interesse. E a imigração consciente, ela passa não só pela questão financeira. Porque às vezes você tem alguma coisa, você vende, ok, o dinheiro para fazer a imigração dentro dos moldes, tá ok. Mas e emocionalmente? E psicologicamente? E fisicamente? Ok?
Porque assim, eu sou uma brasileira meio que falsificada. A Europa agora parte para o tempo mais quente. Estamos na primavera. E atenção, quando eu vejo lá 22 graus, vai ter calor. Eu sou de São Paulo. Mas fisicamente nós temos essa diferença. O inverno para o brasileiro na Europa é um inverno rigoroso. Eu amo. Nem uso tanta roupa quanto. Às vezes eu tenho menos roupa do que os próprios portugueses. Mas para fazer uma imigração, para não se sentir deslocado, precisamos fazer uma imigração ou emigração consciente. Conhecer também culturalmente o sítio para onde vamos, para não haver um choque cultural, não é? Perceber que vamos para um país diferente, com modos e costumes diferentes. Sítio em Portugal é local. Sítio no Brasil é o que eles chamariam aqui de uma quinta pequena, uma fazenda pequena. Então, vocês estão vendo esses pequenos detalhes, que é uns trocadilhos, uma brincadeira que nós fazemos, mas tem isso de diferente também. Continua. Já não me lembro o que é que estava a dizer. Conhecer culturalmente o sítio. O sítio, o local para onde vamos. Conhecer os seus costumes, não é para os aplicar logo, vou chegar aqui e passar a largar os nossos costumes e passar a fazer os costumes do local. Não, mas não estranhar, conhecer, saber que é comum aquilo, conhecer algumas expressões, saber e vir preparado. A questão do tempo, do clima é muito importante. Aqui o clima é muito diferente, realmente. E então, saber a altura em que se vai. É o inverno. O que é um inverno? Saber, são estas temperaturas. Outra coisa, aqui o calor é diferente e o frio também é diferente. Aqui o calor, conforme a zona de Portugal, se for uma zona mais a litoral, é um calor úmido. Parece que custa mais respirar. O ar está mesmo muito pesado. A sensação térmica podem estar 35 ou 36 graus, mas a sensação térmica é para aí de 42. Porque o ar úmido, quente, a entrar dentro dos pulmões é mais aflitivo, não é? Como o frio, aqui no litoral, é um frio que entra pelos ossos adentro. Pode só estar 1 ou 2 graus, mas a sensação térmica vai para aí para o menos 10. E são estes detalhes, esta coisa de saber do clima, perceber em que altura é que se vai, ter alguém dizer assim, atenção, o clima é assim, vocês precisam disto e disto aí. Atenção, com o desumidificador é essencial no inverno. Detalhes assim, saber mesmo, conhecer para onde se vai. E depois aquela sensação de, pronto, eu vou trabalhar aqui e a minha casa vai ser a 100 km. 100 km no Brasil não é nada. É ali na esquina. 100 km aqui em Portugal é muito. E é muito mais complicado a nível de transportes, portanto é muito importante também saber onde é que se vai trabalhar e onde é que se vai morar. Terem atenção aos transportes públicos, porque às vezes é só 50 km, para o Brasil é só 50 km, de um sítio ao outro, mas a nível de transportes é horrível, então demora-se não sei quantas horas e então torna-se inviável estar a trabalhar e a morar naquele sítio e as pessoas não sabem. E vêm às 3 pancadas e compram ou alugam a casa não sei onde, a achar que é só 50 km, é mesmo ali ao lado, e depois é inviável, têm que acordar 4 horas antes do início do trabalho para conseguirem chegar lá. Resumindo, é o conhecimento, é importante para que você não se sinta deslocado em qualquer situação, em qualquer sítio, em qualquer local, em qualquer país, em qualquer lugar do mundo. É conhecer a si próprio, conhecer os seus valores, a sua força, mas também a sua fraqueza, porque a sua fraqueza pode ser uma mola de propulsão. Mas conhecer a si próprio, conhecer aonde vai, conhecer o espaço, não é só físico, mas também físico.
conhecer as pessoas, se permitir comunicar, ser mais assertivo na comunicação, olhar nos olhos. Diz os poetas que os olhos são o espelho da alma, mas são. Quando você diz cara a cara, você vê o brilho do olhar, ou você vê a tristeza, aquela nuvem. Então precisamos disso, de uma comunicação mais assertiva, nos comunicarmos melhor, nos respeitarmos melhor. Podemos ser deslocados dentro da nossa própria casa, mas temos a escolha de não sermos deslocados em lugar nenhum do mundo. E com esta brilhante frase, damos por encerrado hoje, que só agora é que reparamos que já vamos em 30 minutos. Começamos as duas a falar e é isto. Espero que tenham gostado, que não tenha sido muito chato, comprido. Não, mas nós entusiasmamos-nos e nós gostamos mesmo muito de falar sobre isto, que é importante, para nós as duas também é importante e nós sentimos isso e culturalmente também temos culturas diferentes, por isso estas nossas discussões nós temos muitas vezes. Então quisemos partilhar um pouco convosco, espero que tenham gostado. Para a semana há mais, ainda não sabemos qual é o tema. Não. Deixa a vida acontecer. Exatamente. Por isso, um beijinho muito grande a todos e boa semana. Beijinho, um excelente mês. 1º de abril, dia da mentira. Tchau!